Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Essa é a ladainha que eu sempre falo aqui no começo, né? Mas é porque eu acredito que podem ter pessoas que não me conhecem realmente e é uma forma de introduzir aqui, né? Espero que vocês estejam todos bem. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem a ver com o dia de hoje exatamente, que é sobre a Sexta-feira 13. Vocês já devem ter visto na thumbnail, né? Que o tema de hoje é Sexta-feira 13, sorte, azar ou superstição? Vocês acham que é o quê? Né? Uma dessas três coisas aí. Vamos ver, logo depois da nossa vinheta, o que é que nós temos a dizer sobre isso. Então vamos lá. Solta a vinheta. Na verdade, quem vai soltar sou eu mesmo, né? Então vamos lá. Então, queridos amigos do canal, estamos aqui com um tema bem interessante para o dia de hoje, né? Para as pessoas que têm dúvidas sobre o que realmente significa essa Sexta-feira 13. Né? Então, assim, o que é que vocês acham mesmo sobre a Sexta-feira 13? Vocês acham que ela dá azar, que ela dá sorte, que não tem nada a ver, que isso aí é por acaso, que na verdade se aconteceu alguma coisa ruim na sexta-feira é acaso, se aconteceu alguma coisa boa na sexta-feira também é acaso, se aconteceu ou não aconteceu faz pouca diferença, ou se o número 13 e o significado da sexta-feira pode ter algo a mais que possa representar em algo diferenciado para o dia de sexta-feira, quando cai no dia 13 do mês, né? É isso que nós vamos ver agora aqui, né? Existe alguma explicação profunda de onde vem isso? E dentro de uma perspectiva mais espiritual, envolvendo espiritismo, teosofia e outros pensamentos, né, esotéricos do passado, né, da tradição oriental e também da tradição ocidental, né? Como que explica isso? E como que isso pode ser visto e representado? De onde surgiu essa ideia, né? Vamos aqui falar um pouco dentro da perspectiva espírita, da perspectiva teosofista e também um pouquinho do histórico, né, de como isso surgiu. Historicamente, a Sexta-feira 13 é cercada por lendas, né, e superstições que através dos séculos vieram assim à tona e as pessoas foram passando de boca em boca e acaba sendo uma tradição, uma cultura, uma tradição milenar, de certa forma, porque desde a antiguidade, né, desde antes de Cristo. Então, o número 13 era visto como um símbolo de mudança, né, de transformação e para muitos até de desordem. O fato dele ser o primeiro número depois do 12, complementando os 12 signos e um significado que já falamos aqui em outro vídeo sobre numerologia cabalística, que o 12 é uma mistura, uma multiplicação do 4 com o 3, então o 4 humano e o 3 divino, né, o quaternário e a tríade divina, a gente pode entender assim que o 12 tem um significado de processo, né, de evolução, processo de divinação, né, o caminho da gente em direção a Deus, né, a união e tudo mais. E o 13 seria o número seguinte, que poderia representar uma ruptura em relação a isso, né, um reinício, um recomeço, e é o que realmente a gente pode entender que é ruptura. Só que uma das rupturas mais conhecidas por nós na história, na nossa vida, na nossa psique, nos nossos arquétipos, é a morte. Realmente, quando a gente diz que uma coisa acabou e começa a outra, é porque morreu. Então, o símbolo que poderia parecer representar o 12, porque o 12 é o último, né? Mas ainda tem muito que se aprender nesse 12. O 12 é uma etapa, né? Que é o dezembro, né? Correspondente ao mês de dezembro e correspondente ao signo de Peixes. Não querendo dizer que o signo de Peixe tenha nada a ver com dezembro, mas considerando a sequência de meses do ano e a sequência de signos do zodíaco, poderíamos fazer uma relação tanto com o mês de dezembro quanto o signo de Peixes, como sendo 12. E o 13 seria o seguinte, que não existe. Então é um vazio, é um reinício, é um recomeço, talvez começando por Áries de novo, e num processo de retomada. E Áries, vocês sabem que tem a ver com um início, e às vezes um início agressivo, porque se saiu de uma coisa, começa a outra. Para essa outra tomar corpo, para essa outra ganhar uma certa aceitação, vamos dizer assim, considerando que seja um novo pensamento, uma nova forma de vida, um novo modo de seguir. Então essa agressividade, que nem sempre pode ser entendido como violência, esse processo mais de iniciativa, de energia inicial associada a Áries, né, associada a Marte, ao planeta Marte e tal, seria muito associado ao 13 também, certo? Então assim, esse número acaba tendo essa conotação, né,
mas muitos fazem um exagero e consideram o número 13 como desordem, como negatividade, como número de azar, quando não é uma verdade. Mas vamos de novo à história. Os historiadores informam que essa sexta-feira 13 está associada com a mitologia nórdica. Mas de que forma? Mais especificamente relacionado com a transição que ocorreu dos escandinavos para a religião, da religião nórdica deles, né, para a religião cristã, por estratégias feitas pela igreja, né, que fez com que muitas pessoas pensassem que a deusa Frigga, que está associado, né, pelo próprio nome mesmo à sexta-feira 13, porque na língua anglo-saxônica é o Friday, né, e o Friday tem a ver com Frida, né? Então a Igreja Católica fez todos pensarem que a sexta-feira era um dia negativo, porque Frida era considerada como uma bruxa por eles, para justamente as pessoas desacreditarem, né, os escandinavos desacreditarem na mitologia nórdica e passarem a seguir a religião cristã. E aí a sexta-feira acabou tendo essa conotação e isso se propagou, né, nas regiões dominadas pelos saxões, pelos escandinavos, né? Inclusive até a própria Inglaterra, que na verdade acabou recebendo, né, quando houve essa transição de catolicismo, né, para o catolicismo, passou a ter uma visão muito assim equivocada da sexta-feira, mesmo a gente sabendo que eles mesmos que criaram isso como um ardil para poder convencer os escandinavos a seguirem a sua religião. Além disso, houve um banquete promovido por Odin e no Valhalla, né, no Valhalla, como quer que seja a pronúncia, e que ele chamou 12 deuses importantes, né? Mas ele não convidou Loki. E Loki a gente sabe, né, que seria o 13º, e a gente até conhece pelos filmes aí da Marvel, o Loki, aquele vilão, apesar de a gente tirar diferenças muito grandes da mitologia para o que a gente vê no universo cinematográfico da Marvel, mas o Loki, de qualquer forma, era um deus da mentira, era um deus que, de certa forma, era associado a coisas negativas, a loucuras, acontecimentos não muito auspiciosos, e muitas vezes essa questão do fato de ele não ter sido convidado, ter ficado revoltado, e ele ter mandado matar o irmão dele, Balder, meio-irmão, por causa disso, para poder até se vingar do fato de ele não ter sido convidado nesse banquete, então acabou sendo associado também a negatividades dentro da mitologia nórdica, né? Dentro do pensamento nórdico, e isso acabou tendo uma repercussão muito grande, o que faz com que muitas vezes as pessoas pensem que não é muito positivo convidar mais de 12 pessoas para uma mesa. A gente vai ver daqui a pouco que isso tem a ver também com o cristianismo, né? E não por acaso, porque na verdade essas mitologias todas se relacionam, não? Então, dentro de uma celebração, as pessoas acabam convidando sempre 12 pessoas, não convidando o 13º. Por conta disso, a gente vê isso até em contos de fadas, como A Bela Adormecida, né? Que nós falamos há pouco tempo aqui. Tem um vídeo no canal sobre isso, né? Falando sobre justamente o significado dessas bruxas que foram convidadas, a 13ª para algumas versões, a 7ª para outras, enfim. Vocês vão ver aí no card um vídeo que fala sobre isso, se quiserem aprofundar. Bom, a lenda de sexta-feira 13 também é marcada na religião judaica como um dia que iniciou o grande dilúvio, né? No cristianismo ela é associada a muitas coisas, ao número de participantes da última ceia, que eu falei nesse instante, né? Eram 13, e segundo o que se sabe, Judas foi o traidor e ele era o 13º. Muitos consideram ele o 13º. Todos poderiam ser o 13º, mas vamos imaginar que ele seria esse representante do 13º, por isso que as pessoas associam o 13 também dentro da cultura cristã como uma coisa não muito positiva, né? Então, a sexta-feira é ligada também à crucificação de Cristo, porque é famosa a chamada Sexta-feira da Paixão, que reforça ainda mais a aura de negatividade em torno dessa data, né? Bom, em outubro de 1307, a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Filipe IV da França e teve seus membros, né, os membros dessa ordem, né, torturados e executados na fogueira como se fossem hereges. E era uma sexta-feira 13. Então isso acaba reforçando mais. As pessoas que começam a associar e não acreditam em coincidências acabam vendo que existe algum significado dentro dessa visão do 13, numerologicamente falando, e da sexta-feira. A gente pode dizer que existe alguma relação numerológica da energia do 13, da energia da sexta-feira? Sim ou não? Porque isso tudo tem a ver com o que se constrói numerologicamente, o que se constrói em cima desses números, o que se constrói de energia dentro de uma civilização, dentro de um grupo de pessoas, que faz com que elas
tornem um determinado fato, um determinado símbolo, algo significativo dentro da esfera pessoal ou dentro da esfera coletiva, mas coletiva no inconsciente coletivo, digamos assim, direcionado, num inconsciente coletivo restrito, que seria a um grupo de pessoas, né, que seria também o chamado campo morfogenético, que pode ser comparado com o inconsciente coletivo quando a gente estuda isso numa perspectiva mais ampla, científica. Então, dentro de um agrupamento de pessoas, se todas elas acreditam em determinada coisa, aquilo, em vez de ser uma superstição, vira um poder mental gerando uma forma de pensamento para que aquilo aconteça, né? Uma egrégora, uma aura para que aquilo aconteça com aquelas pessoas, porque acaba sendo uma crença que vira realidade. Lembram-se da consciência que produz a realidade do mundo? Então, se você tem uma consciência que envolve todas as pessoas, né, do planeta, do nosso universo, ou coisas desse tipo, aí você tem um inconsciente coletivo macro, que envolve nós todos, o planeta inteiro. Mas você tem um grupo de pessoas menor que também acreditam em determinada coisa, aquilo vai ser verdadeiro para essas pessoas. Mas será que para o espiritismo e para a teosofia, que são as duas áreas que a gente mais trabalha aqui, existe uma concordância em relação a essa visão de sorte e azar? Para o espiritismo, liderado por Allan Kardec, a gente pode dizer que as superstições são formas de pensamento que refletem medos e crenças de outras épocas, às vezes até de outras encarnações, que se agrupam, se aglutinam e se formam dentro de uma esfera, de um grupo de pessoas, de grupo de entidades, de uma família espiritual. Então, o espiritismo nos ensina que não existe dia de azar, mas que é a nossa vibração mental e espiritual, que é o verdadeiro imã que atrai situações que podem ser positivas ou negativas, né? O pensamento cria a realidade e alimentar crenças em dias de má sorte pode acabar gerando um ambiente propício para experiências desafiadoras, inclusive obsessões, né, como são ditos dentro da visão espírita. Então, portanto, a sexta-feira 13 é o que se faz dela. Então não é negativa nem positiva de modo absoluto para qualquer pessoa. Já a teosofia, com seus ensinamentos sobre sabedoria antiga, o poder dos números, que também faz parte de um pensamento esotérico muito profundo, muito forte, a numerologia, dentro de uma perspectiva mais ampla e profunda, energética, vibracional, né? Então enxerga o número 13 com outra luz, na verdade. Na tradição esotérica, o 13 é considerado como um número de grande poder espiritual, né? Então representa ciclos de renovação, morte e renascimento, como a gente já falou aqui, né? A própria carta 13 do tarô, que é morte, a gente sempre se adianta falando que é morte, mas é transformação, né? O planeta Plutão, que também está associado, de certa forma, a essa transformação. Então a gente tem um significado aí muito profundo que, em vez de ser negativo, é algo que faz a gente se transformar dentro de uma perspectiva espiritual mais ampla, sem entender a morte como um fim, sem entender a morte somente do corpo físico, mas mortes de outras questões internas que são representadas muitas vezes em mitologias, em contos de fadas, em sonhos, em acontecimentos do inconsciente coletivo. O 13 vai estar representando isso de qualquer forma. Esses ciclos de renovação, de morte e renascimento. É algo que pode ser tanto temido quanto celebrado, né? Porque depende da visão espiritual e depende do que está se transformando e em que está se transformando. Mas quase sempre essas transformações são internas e transformações que ajudam a gente a, no mínimo, perceber nossa realidade no mundo transcendente, do que a gente precisa evoluir, do que a gente precisa melhorar, do que precisa ser refletido dentro de nós, né? Então, assim como a morte não é o fim, mas uma passagem para outra fase da existência, o número 13 pode simbolizar a transformação necessária para o crescimento. A filosofia comumente expressa na teosofia, né, a filosofia teosófica mesmo, né, expressa pelos membros, pela maioria dos membros, porque a gente não pode dizer que existe uma visão única aí que eu posso falar aqui em nome da teosofia, nem em nome do espiritismo. Estou falando aqui em nome de um pensamento que é muito mais aceito do que outros dentro dessas filosofias, né, o espiritismo e a teosofia, né. A teosofia ela tem como modo de pensar e agir de um modo geral, né, pelos ensinamentos que a gente encontra, algo que não nos conduz à evolução espiritual é o materialismo em um extremo e a superstição em outro extremo. Por isso é realmente muito necessário que a gente tenha um discernimento para distinguir o que é verdade, apesar a verdade mesmo, aquela verdade que transcende as religiões, né? Aquela verdade que está acima das religiões, que a gente percebe até no lema da teosofia, né?
Então, é uma verdade que a ciência materialista pode não aceitar e que o espiritualismo, né, verdadeiro, sem que aquele mais profundo, mas um que exagera e ultrapassa os limites do aceitável entre a filosofia perene ou a sabedoria de Deus, também é superstição e ultrapassa um limite do que seria possível e aceitável, mesmo que no mundo das ilusões, nesse mundo que nós estamos, que é o Maia, né? No mundo transcendente, muitas coisas a gente até tem uma visão muito mais ampla e percebe o que pode ser falso e verdadeiro, e a gente percebe lá essa verdade. E nessa verdade absoluta, vamos dizer assim, se é que a gente possa chamar assim, porque a verdade absoluta é só o ser mais supremo de todos, que é o absoluto para Brahma, etc. Mas nós, atingindo uma consciência muito maior do que essa que nós temos hoje, vamos perceber que esses acontecimentos dependem muito mais da nossa realidade, do nosso relativismo psicológico, do nosso relativismo mental, o que a nossa mente alimenta, o que as formas de pensamento criam para a nossa vida, para a nossa aura, para aquela egrégora, para aqueles elementares que surgem em torno de nós, formando cores nas auras e fazem com que a gente sempre associe por memória, né, num campo morfogenético, coisas que associadas a números e associados a dias, né? Então, no fundo, o verdadeiro sentido da Sexta-feira 13 está na nossa percepção, no nosso entendimento, na nossa compreensão, na nossa consciência. Se vemos nela apenas azar, é isso que atrairemos. Se, por outro lado, a enxergamos como um dia de oportunidades para refletir, crescer e transmutar velhos padrões, ela nos pode servir como um portal de renovação espiritual. Então eu pergunto a vocês, querem um conselho? Ao invés de ficar com medo, temer, né, a Sexta-feira 13, aproveitem ela. E aproveitem para elevar a vibração que vocês podem ter no dia de Sexta-feira 13 e terem exemplos positivos, exemplos que negariam essa máxima absoluta de que a Sexta-feira 13 pode ser um dia negativo. E nem criem também uma máxima absoluta de que sempre vai ser algo positivo, porque vai depender da gente, né? Então, medite e reflita sobre esses ciclos da vida e principalmente sobre esse dia e a chance de a gente alinhar os nossos pensamentos com as energias positivas do nosso universo, né? E se lembre que a verdadeira sorte está em como você escolhe ver o mundo ao seu redor. Se você gostou desse tema e do que a gente falou aqui hoje, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter novas notificações sobre conteúdos como esse, de mistérios, né, esotéricos aqui no nosso canal, de cultura esotérica. E deixe também nos comentários o que você pensa sobre a Sexta-feira 13, se é sorte, se é azar, superstição, se vocês concordam, se vocês têm algo a acrescentar a tudo que eu falei, talvez com exemplos ou coisas que vocês possam dizer a mais sobre a origem da Sexta-feira 13, ou também mesmo sobre acontecimentos positivos e negativos que aconteceram na sexta-feira, e lembrando também de muitos outros tantos que acontecem em dias que não são de Sexta-feira 13. Né? Então, pessoal, até a próxima, e que a luz de sua natureza essencial sempre guie o seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.